Bom, pessoal, então vamos lá resolver alguns exercícios dessa semana que estão relacionados ao logaritmo, né? O primeiro exercício deles pede aqui o log de 625 na base 125, tá? Bom, o que a gente tem que lembrar para resolver esses exercícios? A gente tem que lembrar o seguinte, que o log de um número x na base a é igual a y, né? Então se a gente tem log de x na base a é igual a y, isso daqui é a mesma coisa que dizer que a elevado a y é igual a x, tá? Então o que eu fiz aqui? Eu tenho que log de x na base a é igual a y, então eu tenho que esse a elevado a esse y é igual ao x, tá? Então é assim que a gente trabalha com logaritmos. E o que a gente tem aqui? Que esse 125 aqui está representando este a. Então é como se ele fosse o nosso a, certo? E aqui a gente vai colocar um igual a x, por exemplo, tá? Eu estou escolhendo o x, mas eu quero dizer apenas que é um incógnito, tá? Então eu tenho que o log de 625 na base 125 é igual a x, que é um número que eu vou descobrir. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que a elevado a x vai ser igual a 625, né? Como o nosso a é 125, como é que vai ficar? Vai ficar 125 elevado a x, isso daqui vai ser igual a 625, certo? Então o que eu fiz aqui? Eu só usei essa propriedade do logaritmo, tá? Então log de x na base a igual a y, então o a elevado a y é igual a x, né? Então eu usei essa propriedade aqui, tá? Então ficou 125 elevado a x vai ser igual a 625. Bom, o que a gente tem que perceber agora aqui? A gente tem que perceber que 625 e 125 são múltiplos de 5, né? Ou seja, quer dizer que em algum momento, se eu multiplicar 5, eu vou chegar em alguma desses dois números, ou 125 ou 625, né? Então é importante lembrar que quando a gente for resolver exercício, a gente tem que começar a ter essa malícia de, por exemplo, se terminou com 5, então geralmente é algum número múltiplo de 5, vai ser algum número, a base dele vai ser 5. Se terminou com 3, por exemplo, vai ser 3, né? E assim por diante. O que eu quero dizer? 125 não é a mesma coisa que 5 elevado a 3, a terceira potência, não é? Por quê? 5 vezes 5, 25, e 5 vezes 25 dá 125, tá? Então a gente vai escrever ele nessa forma. Então o que eu fiz? Eu apenas escrevi o 125 nessa forma aqui, na forma 5 elevado a 3. E aí eu continuo deixando ele elevado a x, que é o número que eu estou procurando. Isso aqui igual a 625. Agora, o 625 é a mesma coisa que 5 elevado na quarta potência, tá? Por quê? 5 vezes 5, 25, vezes 5, vezes 5, 5 vezes 5, 25, 5 vezes 25 dá 125, e 5 vezes 125 dá 625, tá? Então essa continha aqui que eu fiz, certo? Então a gente tem que 5 elevado a 3 é igual a 125, e 5 elevado a 4 é 625, tá? Então eu apenas até agora só coloquei ele dessa forma, tá bom? Agora o que eu tenho? Que 5 elevado ao cubo elevado a x. Quando nós temos um número, por exemplo, vou usar um outro número como exemplo, 2 elevado a 4, isso aqui elevado a 2, por exemplo. O que eu faço? Eu multiplico esses dois expoentes. Então isso aqui vai ficar 2 elevado a oitava potência, certo? Porque quando eu tenho um número, uma potência que está entre parênteses,
e que se tem uma outra potência acima, eu multiplico essas duas potências. Então eu multipliquei 2 vezes 4, ficou 8. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou multiplicar o 3 com o x, certo? Porque eu só multiplico os expoentes, tá bom, gente? Eu nunca posso multiplicar o número de dentro. Então vai ficar 5 elevado na 3 vezes x é igual a 3x. Isso daqui é igual a 5 elevado à quarta potência. Então o que nós temos aqui agora? Eu tenho que 5 elevado a 3x é igual a 5 elevado à quarta potência. Bom, se eu tenho que as bases são iguais, né, eu chego nessa igualdade, o que eu faço? Então esse 5 some com esse 5, eu vou ter que 3x é igual a 4. Tá? Por quê? Porque se eu estou dizendo que esse número inteiro ele é igual a este número inteiro, então significa que para que isso aconteça, para que esses dois números aqui sejam iguais, então esses expoentes têm que ser iguais, certo? Então eu tiro 5 e aí eu digo que 3x é igual a 4. Se 3x é igual a 4, eu tenho que x é igual a 4 sobre 3, tá? Então esse daqui é o resultado do exercício, ou seja, o log de 625 na base 125 é igual a 4/3. O que isso significa? Significa que 125 elevado a 4/3 é igual a 625, tá? Então é esse o exercício aí que a gente fez, tá bom? Então, esse foi o primeiro exercício. Agora, a gente vai pro segundo exercício, que segue a mesma linha de raciocínio, né? Então, vamos aqui ao nosso segundo exercício. Esse segundo exercício, ele coloca assim pra gente: log de 3 na base 243. Então ele quer que a gente calcule o log de 3 na base 243, né? Então vamos dizer que isso daqui seja igual a x, tá? Que é o número que nós estamos procurando. Então eu tenho que 243 elevado a x, isso daqui vai ser igual a 3, tá? Então, o que eu fiz? Esse elevado a esse é igual a esse, tá? Então, 243 elevado a x é igual a 3. Bom, aqui novamente a gente tem que pensar da seguinte forma: ambos terminam com 3, então provavelmente, até porque esse exercício está pedindo, então esse aqui é um múltiplo de 3, certo? Se você pegar sua calculadora, você vai ver que 3 elevada à quinta potência é igual a 243, tá? 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81, e 3 vezes 81, 243. Então eu vou reescrever esse número dessa forma, tá? Não fiz nada demais, só reescrevi ele dessa forma. Coloco ele entre parênteses, por quê? Porque esse número todo está elevado a x, e eu estou dizendo que isso tudo é igual a 3. Novamente, o que nós fazemos? Nós temos aqui o expoente de um expoente, então eu multiplico esse 5 por esse x. O que eu vou ter? Eu vou ter 3 elevado a 5x, isso aqui é igual a 3. Bom, nós temos que lembrar que quando a gente não tem nenhum número aqui, então isso aqui é 1. Então o que eu faço aqui? Como a gente aprendeu no exercício anterior, o 3 com 3 eu corto, e aí eu vou dizer que 5x é igual a 1, certo? Fazendo a continha, passa o x está multiplicando, passa dividindo, vai ficar x é igual a 1 sobre 5.
Então eu tenho, como resposta desse exercício, x igual a 1/5. O que isso significa? Que 2 elevado a 1/5, então vou colocar aqui, 243, aliás, 2 não, elevado a 1/5, isso daqui é igual a 3, tá? E aí, se você lembrar de novo, né, uma outra forma de reescrever isso aqui, o que eu quero dizer? 2 elevado a 1/5. Se eu for transformar uma potência em radiciação, o que eu faço? O que está por fora, o que está por baixo fica por fora, e o que está por cima fica por dentro. Então vai ficar raiz quinta de 243. Tá? Então se eu pegar a raiz quinta de 243, eu vou ter o número 3. Tá certo? Então esse foi o exercício número letra B, aliás. Né? Agora, no outro exercício, é uma variação desse primeiro. A gente tem aqui, no C, ele pede o log. Aí ele coloca o log de um número que está na fração 1 sobre 243 na base 81, certo? Log de 1 sobre 243 na 81. Então, fazendo no mesmo sentido, o que eu tenho? Que 81 elevado a x, né? Elevado a x por quê? Porque eu estou falando que tudo isso aqui é igual a x, tá? Então 81 elevado a x é igual a 1 sobre 243, tá certo? Bom, para a gente continuar aqui, o que a gente pode fazer? A gente tem, para a gente deixar apenas com um número, né? Em vez de tirar essa forma de fração. A gente tem que este número aqui, 1 sobre 243, uma outra forma que eu tenho de reescrevê-lo é 243 elevado a menos 1. Por quê? Sempre que a gente tem qualquer número elevado a menos 1, a gente está dizendo que ele é o inverso. Então o inverso dele, isso daqui, é igual a 1 sobre 243. Então eu posso fazer o contrário. Colocar 243 na menos 1 é igual a 1 sobre 243. Então o que eu vou ter? Reescrevendo aqui só. 81 elevado a x. Isso daqui vai ser igual a 243 elevado a menos 1. Tá? Agora vamos pensar da mesma forma, raciocinando da mesma forma que esse anterior. Então o que eu tenho? O que é 81? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 27, 81. Ou seja, 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta potência. Certo? Então vou deixar. Eu só reescrevi então 81 dessa maneira. Isso aqui elevado a x é igual. Aí vamos reescrever 243. Né? Como a gente viu no exercício B, a gente até tem aqui 243, é a mesma coisa que 3 na quinta. Então vou colocar 3 elevado à quinta potência. Isso tudo a menos 1. Tá? Bom, agora como eu tenho potência de potência, eu multiplico então esses dois números. Certo? Então multiplicando você 3 elevado a 4x, isso daqui vai ser igual a 3 elevado a 5 vezes menos 1, elevado a menos 5. Novamente, nós temos uma igualdade aqui de mesma base, então eu elimino as bases, vou ter 4x é igual a menos 5. Tá? Estou dividindo, estou multiplicando, passo dividindo, vai ficar x é igual a menos 5 sobre 4. Então eu cheguei no resultado que o logaritmo desse número todo aqui, o log de 1 sobre 243 na base 81, é igual a menos 5 sobre 4. Tá?
Esse foi o desenvolvimento do exercício C. Agora a gente vai para a última parte, que é o desenvolvimento do exercício D. Aliás, nem a última parte, porque tem o E e tem o F, né? Então vamos fazer aqui o exercício D. O exercício D, ele pede o log de quanto? O log de 0,09, 0,09, isso aqui na base 0,3, tá? Então vamos desenvolver. Então vamos dizer que o log de 0,09 na base 0,3 é igual a x. A gente dizendo isso, então a gente tem que esse número elevado a esse vai ser igual a esse. Então eu vou ter aqui que 0,3 elevado a x vai ser igual a 0,09, tá? Então agora vamos começar a trabalhar isso aqui. A gente já começou a ver que isso aqui vai dar jogo, porque isso aqui é 3 e isso aqui é 9, né? Então 3 ao quadrado já é 9, né? Então a gente vai ver que isso aqui vai dar certo, já começa a perceber. Mas vamos ver como é que a gente vai escrever. 0,3 é a mesma coisa que 3 décimos, tá? Então eu vou reescrever dessa forma, 3 décimos, aqui. Pronto, para quê? Para não trabalhar com esse monte de zero, tá bom? Então para não trabalhar com esse monte de zero, eu coloco 3 sobre 10, que é a mesma coisa de 0,3. Isso daqui, eu coloco elevado a x, que é igual a mesma coisa 0,09. 0,09 é a mesma coisa que 9%. E 9% é 9 sobre 100. Tá? Então a gente só reescreveu. Tudo isso daqui, eu não fiz nada a não ser reescrever dessa maneira. Tá? E agora você vai ver por que a gente fez isso. Bom, a gente tem aqui o quê? 9 não é a mesma coisa que 3 ao quadrado, certo? 3 vezes 3 é 9, certo? Então 3 ao quadrado é igual a 9. E 100 não é a mesma coisa que 10 ao quadrado? 10 vezes 10 é 100? É. Então vamos reescrever dessa forma. Vindo para cá a gente tem 3 sobre 10. Isso tudo aqui elevado a x vai ser igual. 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que 3 ao quadrado sobre 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Pronto. Só que a gente tem que lembrar o quê? Que quando a gente tem a divisão de dois números, né? Dois números que tem a mesma potência, eles estão elevados na mesma potência, isso daqui é a mesma coisa que eu colocar a potência dos dois números. 3 sobre 10, tudo isso ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 3 ao quadrado sobre 10 ao quadrado, né? Então vamos escrevê-lo dessa forma aqui, tá? Por quê? Como é que vai ficar? Reescrevendo essa parte. Vai ficar 3 sobre 10, isso daqui elevado a x, vai ser igual a 3 sobre 10 elevado ao quadrado. Bom, aqui nós chegamos naquele mesmo formato que eu tenho, que a base é igual, 3 sobre 10 é igual a 3 sobre 10, certo? Então aí o que eu faço? Eu elimino essas bases, eu vou ter que x é igual a 2. Simples assim, tá? Então, o que eu estou dizendo com isso? Que 0,3 ao quadrado é igual a 0,09. E aí, se você pegar a sua calculadora ou fizer as continhas, você vai ver que isso aqui está certo, tá? Então, o logaritmo de 0,09 na base 0,3 é igual a 2. Bom, agora então vamos partir aí para o exercício E, certo? Esse foi o D. Vamos aqui ao exercício E. No exercício E, o que ele coloca aqui para gente? Ele pede o log
da raiz de 1000, raiz quadrada, né, de 1000, na base 10. Bom, a gente tem que lembrar que isso aqui é raiz quadrada, porque ele não coloca nada aqui, né, na raiz. E quando não tem nada, a gente sabe que é 2. Né? Então é raiz quadrada de 1000. Então o log disso aqui é igual a x, certo? Então o que a gente tem? A gente tem que 10 elevado a um número x, que é o que eu estou procurando. Isso daqui é igual a raiz quadrada de 1000, tá? Raiz quadrada aqui de 1000. Bom, o que a gente tem que lembrar? Isso aqui é... Vou pegar essa parte aqui para ficar bem fácil o entendimento. Raiz quadrada de 1000. Eu tenho uma raiz quadrada do número 1000. Certo? Certo. Bom, isso daqui é a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa que 1000 elevado a meio, né? Lembra quando a gente vai transformar uma raiz em potência, a gente pega o que está dentro, fica por cima, e o que está por fora fica por baixo. Então, isso daqui é a mesma coisa que 1000 elevado a meio, tá? Certo. Então, como é que a gente pode reescrever isso aqui? Que 10 na x é igual a 1000 elevado a meio, tá? Bom, só que aqui a gente não tem mesmo a base. Aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 1000, né? Então eu não posso eliminar. Mas, o que eu sei? Eu sei que 10 na x, isso daqui é igual... Eu sei que 1000 é a mesma coisa que 10 ao cubo, certo? Então eu escrevo 10 ao cubo, tá? Por quê? 10 vezes 10 é 100 e 10 vezes 100 é 1000. Isso daqui todo elevado a meio. Mais uma vez, o que nós temos aqui? Nós temos a multiplicação, nós temos potência de potência. Então a gente multiplica aqui essas duas potências. Então reescrevendo a gente tem 10 elevado a x. Isso daqui é igual a 10 elevado a 3 vezes 1 meio é igual a 3 meios, tá? Agora sim, agora a gente tem 10 elevado a x é igual a 10 elevado a 3 meios. Aí eu tiro as bases, eu vou ter que x é igual a 3 meios, tá? Então essa aqui é a resposta desse item E, né? Então o logaritmo da raiz quadrada de 1000 na base 10, isso aqui é igual a 3 meios, tá certo? Bom, agora vamos caminhar para o último dessa série, que é o item F, certo? Então vamos lá. Ele está pedindo o quê? O log, ele quer o log de 64 sobre 729, 64 sobre 729, isso daqui numa base 27 sobre 8, tá? Então ele quer tudo isso daqui. Bom, como a gente está vendo, isso aqui é igual a x, isso aqui é igual a x, né? Que é o que a gente está procurando. Então a gente sabe que isso tudo aqui elevado a x vai ter que ser igual a isso, né? Então a gente tem que 27 sobre 8, isso tudo elevado a x tem que ser igual a 64 sobre 729. Bom, então chegando aqui, você pode ter dado uma travadinha, né? Porque você pensa, bom, esses números aqui, primeiro, eles são tudo na forma de fração, né?
E qual que é a relação que existe entre 27 sobre 8 e 64 sobre 729? Né? A princípio, nenhuma. Mas, esse 8 aqui com esse 64, a gente já vê que tem uma relação. Né? Porque 8 ao quadrado, 8 vezes 8, é 64. Aí você vai falar, bom, então o exercício já está me dando aqui a primeira dica, né? Que esse número aqui tem a relação com esse daqui. Se esse tem relação com esse, pode ser que o de cima, esse de cima e esse tenha alguma relação, né, entre eles. Bom, o que é 27? 3 vezes 6, 9. 3 vezes 9, 27. Bom, então a gente sabe que isso daqui, que 27, é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Opa, então peraí, então 729 deve ter alguma relação com isso também. E aí se você fizer 3 vezes 6, 9, 3 vezes 9, 27, 3 vezes 27, 81, 3 vezes 81 dá 243, você vai ver que o 3 elevado à sexta potência é igual a 729. Opa, então começou a clarear. Vamos então reescrever isso aqui de uma forma que vai ficar de mais fácil visualização. Então 27 a gente viu que é a mesma coisa que 3 ao cubo. Então 3 ao cubo, beleza, é 27. 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. 8. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo também, certo? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Opa, então vou escrever 2 elevado ao cubo. Tudo isso daqui elevado a x, certo? Certo. É igual 64, né, como a gente viu, é a mesma coisa que 2 elevado à sexta potência, né? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 2 vezes 16, 32, 2 vezes 32, 64. Então a gente tem 2 elevado à sexta potência. E nós temos também que o 729 é a mesma coisa que 3 elevado à sexta potência. Bom, então aí já clareou bastante para a gente. Por quê? Nós temos aqui a divisão de duas potências com o mesmo expoente e a mesma coisa acontece desse lado. Como nós vimos anteriormente, isso daqui é a mesma coisa. 3 sobre 2 elevado a 3. Da mesma forma que 2 sobre 3 elevado na sexta. Lembrando que isso tudo aqui, o primeiro termo, é elevado a x, tá? Agora o que a gente faz? A gente tem aqui potência de potência, então a gente vai multiplicar 3 por x. O que a gente vai ter? Reescrevendo aqui embaixo, ó. A gente vai ter 3 sobre 2, tudo isso elevado a 3x. 3 vezes x dá 3x, né? Potência de potência. Isso daqui é igual a 2 terços, tudo isso elevado a 6, né? Bom, aqui nós estamos de novo diante de uma situação que eu tenho igualdade aqui dessas potências, mas não é a mesma base. Aqui eu tenho 3 sobre 2 e 2 sobre 3. Bom, então a gente tem que pensar o seguinte, aqui eu tenho 2 sobre 3, e se eu tivesse qualquer outro número ficaria difícil para a gente resolver isso, né? Teria que ter uma outra saída, mas nesse caso aqui, o que a gente percebe? Que 2 sobre 3 é o contrário de 3 sobre 2, é o inverso, né? Opa, se eu tenho um inverso desse número, então o que significa isso? Significa, lembra que a gente falou que quando eu tenho um número, então aqui vou colocar um exemplo aqui, eu tenho um número qualquer, vamos colocar 2 elevado a menos 1, o que eu tenho? 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que meio, tá? Ou um exemplo melhor ainda, se eu tenho 3 elevado a menos 2, é a mesma coisa que 1 sobre 3 ao quadrado. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 sobre 9. Tá? Então essa que é a relação que a gente mantém
com um número que é menos, né? Ou seja, quando a gente tem um número menos, a gente diz que é o inverso daquele. Bom, se é o inverso daquele, então vocês concordam comigo que se eu colocar aqui menos 6, eu vou estar invertendo os números? Eu posso inverter esses números aqui de dentro? Como assim? Se eu tenho 2 sobre 3 elevado a 6, eu posso dizer que 3 sobre 2 elevado a menos 6. Certo? Porque eu inverto de dentro e coloco esse aqui um sinal de menos. Né? Por quê? Isso daqui vai servir para os nossos fins. Agora você pode estar me perguntando, bom, mas será que isso daqui, essa igualdade aqui, é verdadeira? Então vamos testar, né? Nada melhor do que testar. Se a gente tem um número de fora aqui, então a gente, e toda uma fração aqui ao qual ele está relacionado, então a gente tem que isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a menos 6 sobre 3 elevado a menos 6, né? Certo? Porque é justamente o que tinha aqui, ó. Só que aqui eu estou colocando sinal de menos. Bom, então o que a gente vai fazer? O que é menos 6, 2 elevado a menos 6? É a mesma coisa que 1 sobre 2 na 6, que é a mesma coisa que 1 sobre 3 na 6. O que eu tenho? O que é 2 na 6? 2 elevado à sexta potência é igual a 64. Então vai ser 1 sobre 64 sobre 1 sobre... O que é 3 na sexta? 3 na sexta a gente tinha visto aqui, que é 729. 729. A gente tem uma divisão de frações. Certo? Quando tem uma divisão de frações, o que a gente tem? A gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é 729 sobre 1. Então a gente vai ter que isso é igual a 729 sobre 64. Certo? Então o que a gente tem aqui? A gente tem exatamente o inverso disso aqui. Né? A gente inverteu aqui essa relação 64 sobre 729, a gente inverteu, né? O que isso significa? Que essa relação aqui está valendo, né? Porque se eu fizer o contrário, então 1 sobre 3 elevado à sexta dividido por 1 sobre 2 à sexta, eu vou ter exatamente 64 sobre 729, tá? Então eu vou reescrever isso aqui dessa forma. Vai ficar... Tudo isso aqui, tá, gente? Daqui para cá, não é para constar no exercício. Isso aqui é para vocês entenderem qual foi o raciocínio que eu utilizei para levar isso a menos 6. Por quê? Isso aqui eu vou ter 3 sobre 2 elevado a 3x. Isso aqui é igual a 3 sobre 2 elevado na menos 6, tá? Então isso daqui eu vou ter, agora eu tenho a igualdade de potências de mesma base, então eu corto isso daqui e vou ficar com 3x igual a menos 6, tá? Se eu tenho que 3x é igual a menos 6, está multiplicando, passa dividindo, vai ficar x igual a menos 6 sobre 3. Isso daqui costuma dar menos 2. Bom? Então é exatamente isso que a gente tem. Então o log de 64 dividido por 729 na base 27 dividido por 8 é igual a menos 2. Certo? Então, na dúvida, né? Na dúvida, vocês podem testar, vocês vão ver que vai dar certo. Então com esse exercício aqui a gente finaliza o exercício número 1. Agora a gente vai para o exercício número 2, que a gente vai falar de inequações logarítmicas, certo? Então, um abraço e até lá.